obrigada. Boa tarde. Sim. Não sei. Tá ligado? Tá, assim. Eu tenho consciência que a gente já está falando aqui, tem mais ou menos 1h30, e que algumas pessoas precisam se esticar, ir ao banheiro, então fiquem à vontade. Assim, eu sei que não é pessoal. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu estaria também na mesma posição. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito pela secretaria, na pessoa do Wagner e da Leila, porque esse é um trabalho que tem sido feito em cooperação no âmbito do PRODOC, que é um projeto de cooperação entre a Secretaria e a Unesco, que culminou, então, nessa integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, com o atual currículo da cidade, que foi lançado no final do ano passado. Então, para alguns de vocês, isso pode parecer novidade, mas o que eu espero retratar na apresentação de hoje é como que as práticas que foram integradas e os conceitos e a abordagem metodológica são coisas que vocês já fazem. Então, talvez o meu objetivo principal é de tirar o mistério ou desestigmatizar ou trazer para um lugar de conexão com a prática de ensino e aprendizagem que vocês já sustentam. Então, eu gostaria de iniciar com um vídeo breve que explica, como a gente sabe muito bem, a gente retém muito mais imagens, né, e sons e experiências emocionais do que texto e palavras. Então, eu vou tentar falar o mínimo possível, ainda assim eu tenho 40 minutos para poder dividir alguns conceitos, e depois eu espero que venham perguntas e comentários e indagações que espero eu poder responder aqui, ou então depois endereçar por e-mail. Então, eu gostaria de dividir um texto, um vídeo, que é a apresentação, então, dos Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet
towards a sustainable future. Obrigada. Ótimo. Então, é um resumo, né? 3 minutos e 30, é impressionante como que é didático e simples. Então, meu objetivo aqui hoje é dividir com vocês os 17 objetivos de uma forma breve, quais são, e depois falar qual que é a forma que foi escolhida para integrar esses objetivos na implementação do currículo, porque vocês se familiarizaram com o currículo nos seus componentes curriculares, no currículo introdutório. Imagino que tenham visto essa coluna cheia de ODS do lado, ODS 3, ODS 5, ODS 10. E aí, eu digo assim, se eu estivesse recebendo esse documento, que diabos é isso, né? O que eu vou fazer com isso? Então, o objetivo hoje é contar um pouquinho mais sobre o que a gente pode fazer com isso, e de que forma isso é tangível e real, e na nossa experiência e desejo, muito útil na prática de vocês, que foi a intenção principal. Então, se eu puder começar com os 17 ODS, eu queria perguntar, quem aqui sabe o que são os ODS? Vocês podem levantar a mão? Ou então, quem aqui não sabe? Quem aqui sabe? Vamos lá. Ok. Muita gente. Nessa altura do campeonato, muita gente. Que bom. Essa pergunta foi feita há mais ou menos um ano atrás e umas 5 mãozinhas levantaram. Então, já é um avanço. Muito bom. Então, a gente sabe, dentro do esquema do que é a ONU, esses objetivos, nunca antes houve, num plano estratégico das nações, nesse caso 193 nações, um plano que fosse tão extensivo. Imagina, 17 objetivos cobrindo questões ambientais, sociais, de relacionamento humano, de governança. Como lidar com uma agenda tão ampla, sendo que os países são tão heterogêneos, né? E aí a gente pensou nesses 17 objetivos. Quando eu digo a gente, eu quero dizer os países representantes da ONU, inclusive o nosso. E, ao tratar de cada um deles, a gente clusterizou em 5 pilares, ou 5 focos, né? Planeta, prosperidade, pessoas, paz e parcerias. Então, vou explicar cada um deles, quando a gente trata disso, do que a gente está falando. Então, a gente tem alguns objetivos que cuidam de pessoas, em especial do 1 ao 7. Então, a gente está falando de erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento e energia acessível e limpa. Por que a gente está falando de pessoas? Porque o foco aqui é acesso de qualidade, permanência no suprimento e, acima de tudo, aumento do bem-estar no planeta. Então, imagina que para cada um desses objetivos, a gente tem entre 7 e 12 metas. Ao todo, dos 17 objetivos, são 169 metas. E das 169 metas, ainda tem indicadores para cada um deles. Como é que a gente sabe que a gente está cumprindo essas metas? Então, quando eu falo de erradicação da pobreza, o headline, né, ou o título desse objetivo é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Então, a gente está falando de aumentar o acesso à comida, implementar a proteção social, garantir direitos e serviços básicos. E isso significa, então, não um afastamento estatal do atendimento aos serviços sociais, e sim um aumento. E a gente estava falando mais cedo de equidade e igualdade, essa preocupação com a equidade e a implementação dos direitos básicos. Um parênteses, os ODS, eles não existem num vazio, eles existem em relação com todas as normas de direitos humanos, de direitos ambientais, toda a Carta de Proteção aos Direitos Humanos de 1948, tudo isso continua vigorando, mas hoje ele tem uma cara, acho que a Ana estava falando mais cedo, sobre estratégia e o plano de ação, é um plano de ação dos países. Então, não é uma nova norma, não é uma nova lei internacional, e sim um plano estratégico para poder lidar com todos os desafios globais que são os prementes, os nossos desafios contemporâneos. Então, erradicação da pobreza. Então, imagina, a gente tem situações urbanas seríssimas de serem lidadas, uma distribuição da riqueza que é bastante desigual em muitos países, sejam eles ricos, como os Estados Unidos, ou em desenvolvimento, como o nosso, e uma clareza que existe dentre as nações que participaram do processo é que todos os países são países em desenvolvimento. O que vai mudar é quais são os ODS que são prioritários para cada país e qual o grau de prioridade. A gente fala, então, de fome zero e agricultura sustentável com o objetivo de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição, promovendo a agricultura sustentável.
E para quem está, então, no currículo do componente de ciências, por exemplo, quando a gente fala de alimentação ou alimentação saudável, vocês viram esse ODS lá. Era o ODS 3 de bem-estar e o ODS 2, porque algumas das escolas, muitas das escolas têm horta, tem programa de merenda, alimentação consciente, compra de produto local, e tudo isso entra. Quando a gente traz isso para a realidade da educação e da escola, é disso que a gente está falando. Então, eu participei da construção e isso ficou claro. Quando a gente fala ainda de segurança alimentar, não é só acesso a mais alimentação, mas alimentação de qualidade. A questão da nutrição ela é relevante. E aí, saúde e bem-estar, né? Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades. E nessa meta aqui, a gente inclui até mesmo, por exemplo, a redução de acidentes de trânsito, a redução de incidência de doenças que sejam preveníveis e não transmissíveis, como, por exemplo, o câncer, que tem um fator que também é comportamental. Isso tudo é trazido para o ambiente da escola quando a gente trata, então, do componente não só de educação física, mas do ambiente escolar. Como que o prédio está estruturado? A gente estava falando de uma educação que ela é acessível e não só promove a matrícula de uma criança que tenha necessidades especiais, mas que mantém essa criança na escola. A gente pode olhar para esse ODS 3 e considerar isso. Então, o ambiente físico da escola ser apropriado para vários tipos de alunos e alunas. E a gente pode até pensar, por exemplo, os alunos que são mais altos, que crescem mais rápido. Como que é essa carteira? Né? Que tipo de esporte que eu estou oferecendo para uma criança que tem algum problema de joelho ou alguma coisa nesse sentido? Então, a gente pode trazer... Eu estou tentando fazer esses paralelos para falar o quão tangível esses ODS são no ambiente escolar. E aí a gente fala, então, da colaboração, por exemplo, com o posto de saúde, como uma forma de implementar o ODS 3, e ainda a promoção de iniciativas que envolvam a comunidade escolar como um todo, que inclui, nesse caso, por exemplo, as mães. Qual que é a saúde dessa família que convive na escola, né? O Educação de Qualidade, ele é um ODS que, no caso, quando a gente fala da secretaria e do trabalho que vocês fazem, sejam como gestores de política pública quanto professores, ele é um ODS que ele tem muita importância. Né? A gente fala de assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. E aqui ele tem uma especial importância no que tange à política pública. Né? A política pública em que sentido? O que vier a ser feito de construção, os novos currículos, a gente está falando, eles estão alinhados, por exemplo, com uma promoção que prima pelos direitos humanos, pelo respeito à diversidade, pelo acolhimento da riqueza cultural. E, no caso do currículo da cidade de São Paulo, isso está muito explicitado, isso é muito presente. Né? Então, o que aconteceu nesse caso, eu estou fazendo essa introdução antes de falar um pouquinho de como isso vai virar prática, que é muito, para mim, pelo menos, falando uma experiência primeira pessoa mesmo, que foi a pessoa que recebeu os currículos que foram criados nos GTs para fazer essa conversa, esse paralelo, eu fiquei muito honrada, porque eu vi que a intenção e o que estava já no material já era tão alinhado com os ODS, com os 17 ODS, os princípios, a matriz de saberes, é como a Ana falou hoje de manhã, né, já é um currículo feito para essa educação cidadã. E aí a pergunta que ficou viva para mim é, nossa, a gente quer criar um ambiente para os alunos criarem essa sociedade. Mas e nós? E quando eu falo nós, eu me incluo. Né? Eu não tive essa educação cidadã na escola. Eu aprendi matemática, e adoro matemática, viu, Wagner? Aprendi matemática, aprendi língua portuguesa, não li autoras, não li literatura negra, não li literatura feminina. Eu fui formada numa outra, né, eu tenho 41 anos. E como que fica, nós que somos os professores que estamos cuidando, então, dessas crianças, qual que é a nossa autoeducação para a gente conseguir acompanhar e estar presente? Porque a gente está falando de cidadania não só na escola, mas cidadania no bairro, na comunidade, extensivamente. Quem são os parceiros? Como eu estava dizendo, o posto de saúde, o padeiro local, que senso de comunidade que existe onde está a minha escola? E eu me lembro que onde eu estudei não tinha senso de comunidade nenhum, assim.
Então, eu falei, nossa, será que se eu fosse professora, eu conseguiria implementar isso, sendo que sou eu que estou aqui fazendo paralelo? E é uma pergunta bonita de se trabalhar, né? Bom, quando a gente fala de metas, a gente fala de acesso à educação, de a possibilidade dos alunos e alunas terem uma preocupação de gênero, de manter a menina na escola, mas que tenha vaga suficiente para atender todo mundo, que essa educação seja de qualidade, não só no ensino básico e fundamental, mas ainda no ensino técnico. Na educação, a gente fala de educação para a vida, tá? E é uma educação cidadã, então, como eu falei, que promove direitos humanos e a proteção do planeta e por aí afora. E é uma educação que está, então, concertada com o planeta também. Tá? Igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Esse é um objetivo para acabar com a violência contra a mulher, permitir o acesso a direitos reprodutivos, e a gente não tem um componente de opção sexual aqui, o componente é de gênero, de proteção à mulher e à menina. E esse acesso ao trabalho que seja garantido à mulher nos 169 países, a distribuição das tarefas domésticas de uma forma que traga mais igualdade, é um outro objetivo. Água potável e saneamento, fala de assegurar a disponibilidade, a gestão sustentável da água e saneamento para todos e todas. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me parar. Tá? Você me desculpa se eu estiver falando rápido demais. Tá? Muito obrigada. E assegurar a disponibilidade da gestão da água. Então, aqui a gente está falando de acesso à água de qualidade e saneamento, levar o saneamento. A gente sabe que as taxas de saneamento no Brasil são muito baixas, no máximo 50% nas cidades onde tem muito saneamento, mas a maioria dos estados não tem nem 30%. Então, essa é a minha preocupação, conectado com o ODS 3, que é de bem-estar e acesso à saúde. Bom, a energia limpa, então, fala de assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos e todas, com uma visível atenção às energias renováveis de geração descentralizada para garantir independência. Querendo dizer o seguinte, que a gente privilegie a energia solar, energia eólica, que seja gerada localmente, ao invés das grandes geradoras que distribuem de forma concentrada num local do país. Tá? E aí, quando a gente pega o exemplo da Regina, do laboratório, construir placa solar, pensar em sistema distribuído, pegar a escola como o núcleo para fazer um projeto de energia renovável, seja ele qual for, até captura de metano, tudo isso é projeto. Né? Quando eu estava escutando a apresentação anterior, eu fiquei muito feliz de falar depois da Regina, porque eu falei, nossa, tudo isso é laboratório para o ODS. Não tem nada nos ODS que a criança não possa criar, engajar e realmente expandir o potencial criativo dela. Então, vou passar adiante falando de prosperidade, então, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura e redução das desigualdades, para fazer um parênteses de que, para os países que firmaram esses compromissos, esses 193 países, oferecer trabalho decente, trabalho qualificado, focar na industrialização para tirar as pessoas do setor primário, da produção agrícola, foi uma preocupação grande, e isso se traduz na escola, e eu sei que esse é um tema, sensível, né? A gente não quer criar pessoas no sistema escolar que sejam trabalhadores, empregados, que não sejam capazes de pensar, e aí fica a pergunta anterior, que foi trazida, acho que muito brilhantemente, que é como é que a gente, então, cria o espaço para esses alunos serem criadores de trabalho através do empreendedorismo, criadores de tecnologia como inventores e não apenas reprodutores ou gente que está aplicando, trabalhando no chão de fábrica. Então, esse é o foco aqui, como criar mecanismos macroeconômicos, políticas para gerar oportunidades de empreendedorismo e trabalho para essa nova geração. Lembrando que os objetivos são de cumprimento até 2030, ou seja, a gente tem 10 anos aí pela frente, talvez 12 anos, para poder cumprir essas metas de garantir trabalho seguro e acessível a todos. Emprego pleno, trabalho decente, construir infraestrutura resiliente, então uma preocupação com desastre, chuva, inundação, terremoto, desmoronamento, uma industrialização que é inclusiva e sustentável e que fomenta a inovação e não só cria oportunidade para poucos, né?
E a gente está falando de transporte, da tecnologia que está a serviço da vida. E aqui, um dos ODS que mais apareceu ao longo do currículo, como um todo, o ODS 10, de redução das desigualdades. Porque muitos dos componentes de geografia, de história, de língua portuguesa, focava em valorizar as diferenças, em honrar as diferentes tradições culturais da cidade de São Paulo, honrar as linhas de imigrantes que deram origem a essa cidade, lidar com a realidade da escola, comparar situações de desigualdade e criar soluções. Então, em muitos momentos do currículo, principalmente depois do quinto, sexto ano, do sétimo ano, tem esse lugar do projeto autoral, do aluno pensando em soluções para os desafios da realidade no qual ele vive, desafios socioambientais, né? E aí a gente fala, então, das reduções da desigualdade entre países, mas também dentro do país. A gente tem várias São Paulos na cidade de São Paulo, mas a gente tem Suíça no Brasil e a gente tem Mali no Brasil, né? A gente tem o extremo da riqueza e o extremo da pobreza. E esse lugar de ver o trabalho como algo que vai além da folha de pagamento, esse lugar da função social das pessoas que compõem o tecido social da cidade. E aí a gente entra na minha parte favorita, porque eu venho da área de mudança climática, então eu negociei muito tempo na área de mudança climática, que é o planeta. Então, essas questões sociais são são prementes para a nossa realidade, mas quem vive em São Paulo sabe muito bem que se a cidade tivesse 1 milhão a mais de árvores, todo mundo aqui tomaria um remedinho a menos, teria um pouquinho menos de estresse. Né? Assim, comprovadamente, tem vários estudos ao redor do mundo que mostram assim, que em áreas urbanizadas, as pessoas que têm uma mesma rotina de vida, que façam exercício como bem, vivem até 4 anos mais. Não sei se vocês já leram as estatísticas em relação a São Paulo, né? Então, a qualidade do ar é aumentada, a temperatura da cidade cai em 2, 3 graus. Então, no tema de planetas, a gente tem 5 objetivos, que a gente fala de cidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água e vida na terra. E esses países, então, se reuniram para falar, tá bom, como é que a gente vai construir cidades e comunidades sustentáveis? E o que significa consumo e produção responsável? E como é que a gente vai dar um jeito de proteger a vida na terra e na água? O ODS 11 também apareceu muito no currículo, por causa dessa ideia da escola como território de aprendizagem, integração no bairro e a cidade como um local de aprendizagem, né? Então, a gente quer, com o ODS 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, valorizando as diferenças culturais. Isso aqui é a cidade de São Paulo, o pessoal esperando pegar o metrô, na Estação da Sé. Ai, ai, né? E, ao mesmo tempo, o pessoal no Ibirapuera andando de bicicleta. Então, que cidades são essas em que a gente consegue se transportar de uma forma que mantenha a sanidade física e emocional das pessoas? Consumo e produção responsáveis. Então, aqui a gente está falando de padrões de produção e consumo que mantém a integridade do planeta, que permite aos cardumes se regenerarem, que permite às árvores de crescerem. E aí a gente está falando de desperdício de alimentos, a gente está falando de embalagem, de reciclagem, está tudo aqui dentro. E aí esses são os supermercados fora que não tem mais embalagem, você leva seu saco, seu pote e compra. É meu sonho de consumo. Ação global contra o clima, contra a mudança global do clima, é tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, né? Então, a gente está falando de desertificação, está falando de recuperação de áreas degradadas, né? E a vida na água, que é um tema que, com certeza, vocês que dão sala, né, estão em sala de aula com criança até 13 anos, a história agora é das embalagens plásticas, dos canudos. Quem aqui não escutou dos mares de plástico, gente? Não, todo mundo viu. Então, o tema de vida na água está muito, muito quente. Então, como conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, permitindo a regeneração desses recursos. Tá? E o plástico aí é realmente um problema. Então, o mar de plástico, o plástico junto com os peixes, a contaminação dos microplásticos.
A vida terrestre, que é o objetivo 15, fala em proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas. Então, tem uma proteção tanto das plantas quanto dos animais, então, fauna e flora, combater a desertificação e deter e reverter a degradação da terra e a perda da biodiversidade. Tá? Então, aqui a gente está falando das áreas protegidas. Isso aqui é a divisa entre 2 estados do Brasil, um que tem política de manter a árvore em pé e o outro que não tem, que é política agrícola. E a gente tem situações que a gente fala de desertos verdes, né? Quando a gente não tem mata nativa ou floresta em pé e tem várias árvores replantadas e grama, pasto, etc., é verde, mas é deserto porque não tem biodiversidade. Aí eu vou falar besteira aqui, não, eu deixo com o Clodoaldo e com a Cláudia aqui, que podem contar mais sobre isso. Mas essa é uma das questões, não é só o que fica em pé, mas a manutenção da vida na Terra enquanto riqueza, proteção das espécies que estão em extinção ou entrando para a lista de animais ameaçados, e tudo isso, como eu falei, sendo apoiado pelos diversos tratados internacionais que já existem. Nossa ararinha azul, que já teve na lista de animais em extinção, depois extintos, aí encontraram um casal e hoje está retomando aí na Mata Atlântica. O 16, paz, justiça e instituições eficazes, é super importante, porque ele fala de governança, de instituições fortes, de combate à corrupção, e traz para dentro da sala de aula o tema da gestão de conflitos, que é um tema que ele não é fácil, ele é um tema árduo, até porque, assim, se vocês forem muito bons em fazer gestão de conflito, vira mediador, né? Porque a mediação escolar é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu sou mediadora profissional e a gente respeita muito o mediador escolar porque é um ambiente de alta complexidade, você lida com coordenador, professor, aluno, gente da comunidade e pais, um diálogo que nem sempre é fácil, né? Mas aqui existe amparo de iniciativas da Unesco, de iniciativas da Unicef, de iniciativas da própria Secretaria, de como ajudar, porque a mitigação da violência dentro do Objetivo 16 vem através do incremento da cultura de paz. E aí a paz começa dentro da gente, né? Não tem conflito que existe fora que não existe dentro. E o trabalho de autodesenvolvimento, a gente pode começar a falar de budismo e meditação, não é o foco da palestra, mas é um trabalho de autodesenvolvimento que ele vai perdurar aí quando a gente fala de instituições e governança. Então, promover sociedades pacíficas e inclusivas e propiciar o acesso à justiça para todos e todas, construindo instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E aí, finalmente, as parcerias e metas de implementação, que a gente fala de fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global. Que a gente está falando de financiamento, assistência técnica, capacitação, compartilhamento de dados. Imagina que para muitos desses ODS, a gente não tem linha de base. Como é que eu vou mensurar o cumprimento de uma meta se eu não tenho a primeira avaliação de onde estava o país? Vamos pegar um exemplo, acesso à educação. Crianças matriculadas, evasão escolar, evasão por gênero. Vários países não têm esses números. Então, o pessoal começou a levantar isso agora, em 2018, para poder, então, mensurar daqui para frente. O Brasil e a cidade de São Paulo tem muito disso mensurado já. Ok? A gente está falando de colaboração no nível internacional, e aí eu queria, então, entrar na questão da implementação dos ODS no currículo da cidade. O que nós propusemos, então, levando em conta que esses ODS já estão no currículo, numa forma de correlação? Muitas vezes, eu acredito que vocês vão ver um ODS específico lá e falar, gente, mas o que esse ODS tem a ver com esse tema? Se vocês forem no texto dos ODS, que tem as 169 metas, vocês vão ver por quê. Porque uma das metas fala daquilo. Um deles, por exemplo, é o 11, que fala de acesso à repartição de recursos genéticos. Quando a gente está falando de cidades sustentáveis, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, quando a gente estava lá no currículo de ciências, principalmente, e a gente fala de acesso a recursos genéticos, proteção da fauna e da flora, entrou esse ODS. E para que existe essa relação? Por vários motivos, mas para quê? Porque se vocês entrarem nos bancos de dados que a gente vai compartilhar nas diretrizes e procurarem lições, propostas de aula, propostas de plano de aula com aqueles ODS, vocês vão encontrar informação.
Se vocês utilizarem a publicação da Unesco, que eu espero que chegue em todas as escolas, se já não chegou, se não está online, está disponível, ele fala sobre como ensinar não é a palavra certa, tá? Mas como propiciar a aprendizagem de cada um desses ODS usando informações, jogos, princípios, temas de debate, projetos, e isso tudo está lá e vai estar em correlação com os temas que vocês estão ensinando. E aí, o terceiro, eu falei que eram 3, né? E o terceiro é porque tem um tanto de competição internacional que gera oportunidades para os alunos de vocês apresentarem projetos, iniciativas, publicações, o que for, e concorrerem internacionalmente. Às vezes tem prêmio em dinheiro, que reverte para a escola, reverte para os alunos, às vezes tem prêmio na forma de reconhecimento, na forma de bolsa de estudo, na forma de capacitação internacional. Então, a iniciativa que foi feita dessa coordenação entre os ODS e os diversos temas do currículo foi no sentido de propiciar o maior número de interconexões possíveis, para que vocês tenham sempre a oportunidade de escolher o que condiz mais com o plano de aula de vocês ou o currículo que vocês montaram para os seus alunos. Nada foi feito de forma prescritiva, nas diretrizes também não, que é um documento que a gente espera que chegue na mão de vocês em breve. Então, como é que as diretrizes foram organizadas? Né? Um documento que vocês não conheceram ainda, que ele está em fase de elaboração. Foi com o objetivo, então, de orientar, ajudar a pensar, né, unir os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem aos ODS que ele foi criado. É um documento auxiliar que apoia o currículo da cidade, apoia o documento da Unesco e apoia tudo o que vocês já fizeram e já fazem. Ele evidencia a articulação dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento com as questões socioambientais, locais e globais. E, ao explorar essa conexão, a gente propõe essa abordagem aqui, quer ver? Isso. A gente fez um recorte de como conectar os ODS com a vida, com a realidade escolar que vocês vivem com os alunos, em das 4 dimensões: o espaço físico, as relações humanas, as práticas pedagógicas e os próprios temas, aqueles 17 temas. Então, o que isso significa bem na prática? Quando a gente fala de educação para o desenvolvimento sustentável, que cara que tem essa escola? Qual que é a pegada ambiental dessa escola? Como é que ela está organizada? Quais são os recursos físicos que ela tem? Ela é acessível ou não? Quando a gente fala das relações humanas, eu volto para o que o painel da manhã abordou, que essa escola é uma escola democrática, existe instância de participação, e tudo isso não foi a gente que criou, isso já existia nas políticas, no plano da Estratégia Municipal de Educação, nas políticas da Secretaria, no espírito do currículo, tudo isso já está lá na matriz de saberes. E a gente só deu corpo para isso em face da prática internacional. Então, o olhar das relações humanas na escola, como que os professores se relacionam, se existe instância de participação dos professores, dos alunos, dos pais, tudo isso foi incorporado em função dessa prática que já existe. As práticas pedagógicas, eu vou detalhar em um minutinho, é justamente dando vida à matriz de saberes. Se a gente sai, então, da aula expositiva, o que a gente faz, então? Se a gente está olhando para a matriz de saberes, está olhando para os ODS, está olhando para essa educação cidadã do futuro. Então, isso a gente ofereceu alguns caminhos e fontes para vocês. E a outra é os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento ou temáticas, porque, no final das contas, vocês também estão ensinando cognitivamente temas de aprendizagem. O aluno vai aprender álgebra, o aluno vai aprender corpo humano, o aluno vai aprender geologia, ele vai aprender cartografia, e tudo isso também. Existem hoje planos de aulas que são oferecidos tendo esse olhar dessa educação para a sustentabilidade. Então, nada disso é perfeito, nem escrito em pedra, mas são várias opções por onde começar. Tá? Então, quando eu volto para cá, a gente fez a sinergia, como eu falei, com as várias iniciativas que já existem na rede.
Então, a gente fala de cidadania, diversidade cultural, direitos humanos, inclusão e cultura de paz. A gente tem o programa Ancestralidade, o projeto Brincar, o Centro de Educação em Direitos Humanos. A gente já tem um viés forte na Secretaria de Alimentação Saudável e Qualidade de Vida. Não sei, acho que não tem ninguém aqui de nutrição, mas é algo muito consolidado na rede de vocês. Né? E a educação de qualidade tem a Academia Estudantil das Letras, tem o projeto da mediação de leitura. Então, tudo isso já são coisas que vocês fazem. Assim. O dever de casa está feito. Né? Bom, e aí? Quando eu falo, então, do espaço físico escolar, é uma oportunidade da criança usar a escola como ambiente de aprendizagem, mas também dela pensar e aprender através dos desafios da escola. O espaço físico deve ser entendido como um recurso educacional, como janela para o aprendizado ativo e para o engajamento prático. Então, é um playground mesmo, né? E aí, aqui, a gente está falando de coleta seletiva de resíduos, energia sustentável, pegada de carbono, compras sustentáveis, hortas pedagógicas, áreas verdes, ecotécnicas, acessibilidade. Eles falam assim, nossa, Bárbara, mas a gente tem que fazer isso tudo. Vocês não têm que fazer nada. Esses são possíveis caminhos. Para cada escola vai ter uma prioridade diferente. Tem escola que está adiantada na coleta de resíduos. Ela vai ser um mentor de outras escolas, seja na mesma DRE, seja em outra. Para outras escolas, a pegada de energia dela é muito significativa, porque, não sei, ela tem uma instalação antiga e o consumo de energia é algo que pesa. E a ideia é levar isso tudo de uma forma que seja, como eu disse, playground, uma oportunidade das crianças desenvolverem projetos junto com os professores e com a comunidade. Tá? As relações humanas que sustentam a escola, né? No âmbito interno, a gente está falando de uma cultura de diálogo e transformação de conflitos, instâncias participativas e de decisão democrática, horizontalidade das relações, empoderamento dos alunos para resolverem seus conflitos e uma liderança aberta e transparente. E essa integração da escola com a comunidade do seu entorno. Né? E aí você fala assim, nossa, então a gente tem que fazer tudo isso? Esses, de novo, são coisas que já são feitas e são melhores práticas internacionais dentro do que é o ODS 16 para a realidade da escola. Então, a gente está falando de São Paulo, a gente está falando de Singapura, a gente está falando da Tailândia, a gente está falando da Tanzânia. A gente está falando de experimentos que conduzem. O motivo de fazer isso é que os resultados são bons. O nível de estresse dos professores cai, o nível de participação dos alunos aumenta. A violência na escola cai. E tudo isso cria um ambiente de aprendizagem que é mais conducivo, não só para os alunos, mas para os próprios professores. Né? Então, isso aí tem uma extensa bibliografia. Quem tiver interesse, que está pesquisando, está interessado por isso, é só entrar em contato que eu compartilho bem contente. Tá? E aí a gente está falando, então, das práticas pedagógicas, abordagens e métodos que cultivem os saberes da matriz. Então, a matriz vocês conhecem, né, de cor e salteado, de trás para frente. E o que isso significa? Uma abordagem centrada no estudante, orientada para a ação e com o foco numa aprendizagem transformadora. Então, esse método da educação para o desenvolvimento sustentável, que a Unesco já desenvolve há 20 anos, mas que no currículo foi feito com maestria, que retrata a prática de vocês, ele fala, então, do uso de métodos como estudo de caso, como debate, clube de debate, como chuva de ideias, que nos permitam simulações e jogos de papéis, discussão, aprendizagem baseada em projetos, que nos permitem, então, sair dessa ideia da aula ensinada e ir para uma aula com mais coautoria, com mais corresponsabilidade. E como a gente que trabalha com isso não tem muito juízo, quando a gente montou as diretrizes, a gente propôs 280 atividades para vocês. Então, assim, que bom, alguém falou, nossa, eu espero que tenha sido de alívio, que não tenha sido, nossa, meu Deus. Porque houve todo um trabalho, assim, muito, muito carinho. Para cada componente curricular, a gente tem entre 10 e 15 atividades. Tem atividades que servem para mais de um componente. Então, vou dar um exemplo. Né? Hoje de manhã, o Wagner falou da água. Quando a gente fala da água no componente de história, que trata dos rios da cidade, a gente propôs uma atividade, acho que para o 3º ou 4º ano, da água enquanto sujeito. Obrigada. A água enquanto sujeito. Então, a água é um amigo. Então, um amigo é o menino Tietê, que chega e conta de onde ele veio, para onde ele está indo, onde que a família dele mora. Então, uma criança de 3 anos tem como melhor amiga dela o rio.
Quando ele vai para a 5ª, para a 6ª série, que a gente está falando de recursos hídricos, de impacto, etc. e tal, a gente já está falando em outro lugar, que é, quando eu escovo o dente, de onde vem essa água? E essa água é finita? Né? Mas eu ainda estou num lugar que ele é emocional, que ele é de ação. Se eu fecho a torneira para escovar o dente, eu estou contribuindo para proteger o meu amigo, que há 3 ou 4 anos atrás era o meu amigo que me contou de onde ele veio e para onde ele está indo. E aí, quando eu chego lá no 9º ano, que eu estou falando de políticas públicas para gestão responsável e da proteção dos rios, das bacias no país, eu tenho um conhecimento, antes disso virar um objeto, que é algo que eu estudo, eu fiz todo um caminho para entender que aquilo ali é vida para muita gente, não só humano, quanto também animais e plantas que dependem daquele rio. Né? Então, imagina que isso foi oferecido, né, nos diversos componentes, tendo atenção para as diferentes idades, qual que é a capacidade emocional, social, cognitiva da criança nos diferentes ciclos, né, no 1º ciclo, no 2º e no 3º. E, como eu disse, a nossa expectativa é que vocês peguem esse material, façam bom uso, testem, falem, isso aqui não funcionou, isso aqui foi ótimo, e dentro da rede criem um repositório de práticas, das suas próprias práticas, para continuar fomentando essa aprendizagem contínua entre vocês. Né? Acho que a minha expectativa, o meu sonho é que em 10 anos eu passe pela secretaria para tomar um café e eu pergunte como é que foi. E alguém abre uma página, uma base de dados e fala aqui, ó, mais de 1.124 atividades, a gente está aprendendo e as atividades têm ponto, essa aqui é 3 em 5, ela é boa, mas só para uma sala que os meninos são muito ativos. Essa aqui é ótima para uma turma que é um pouco mais quieta. Essa aqui funciona muito bem numa escola que tem natureza perto. Essa aqui funciona super bem para uma escola que está no meio da cidade, no meio da selva de pedra. E que essa expertise, então, depois seja compartilhada com o resto do país. Ok? Eu acho que, por hoje, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. Como eu falei, os temas eles são alinhados com essas 5 problemáticas: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planetas. E o intuito é alinhado com o que vocês discutiram extensivamente aqui hoje, né? Formar sujeitos críticos, capazes de usar a linguagem como instrumento para a construção de relações mais justas, e as ciências e a tecnologia como ferramentas para a transformação social rumo ao desenvolvimento sustentável, reconhecendo e honrando que 90% das coisas que a gente está oferecendo para vocês, vocês já fazem, só que não estava ainda vestida com a capa de ODS. Tá? Muito obrigada.